pessoas desses neurologistas maravilhosos, né? Um neuropediatra e o outro neurocirurgião. Eu convido agora ao palco o Dr. Eduardo Faverê e Dr. Pedro Pierro a comporem nossa mesa. O Dr. Pedro Pierro é médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC. Desculpa, pessoal. O Pedro Pierro é neurocirurgião com atuação em dor, transtornos do movimento e epilepsia. Membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, RISBED, diretor científico do SECHA, portal sobre cannabis para fins medicinais e curador do Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal do SECHA. Membro da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, AMBICAN, e da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, APMC. Estudioso dos benefícios da terapia de cannabis para fins medicinais desde 2012. Pesquisador e educador, palestrante internacional, coautor dos livros Tratado de Dor, publicação da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, do Tratado de Neurologia Clínica e Cirúrgica, publicação da Academia Brasileira de Neurocirurgia, e do livro Cannabis Medicinal, Guia de Prescrição do Instituto Anandamida. Tá bom, né? Lindíssimo, Dr. Pedro Pierro. O outro componente da nossa mesa é o já apresentado anteriormente, Dr. Eduardo Faverê, que tem uma carreira médica e acadêmica altamente distinta como fundador e diretor médico do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e CEP Rio. Concluiu a pós-graduação em Neurologia Pediátrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Fiocruz e se especializou em Neurofisiologia Clínica e Epileptologia em Bonn University em Bethel Epilepsy Centrum, na Alemanha. Desculpa meu alemão, Eduardo. Em 2013, Dr. Faverê tornou-se um dos primeiros médicos brasileiros a prescrever a cannabis medicinal, tratando posteriormente mais de 3.000 pacientes portadores de diversas doenças em todo o país. E eu digo honrosamente, meu padrinho na cannabis. Então, passo o microfone para vocês dois, para esse show maravilhoso da neurologia na mesa. Muito obrigado. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, querido Pedro. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Agradecer à organização e ao Lauro pelo convite. E o Lauro pediu para que eu e o Eduardo, nós somos amigos há muito tempo, né, tivemos oportunidade, inclusive, de ir para Israel junto, de ter aula com o Mechula, e da gente fazer algo diferente dentro de um tema, né, que é a cannabis no sistema nervoso, revolução no tratamento de distúrbios neurológicos. A cannabis ela é uma revolução nos distúrbios neurológicos desde antes de praticamente existir a medicina como nós conhecemos hoje. Né, antes de a ciência ser da forma como ela é, o pensamento cartesiano, a cannabis ela já fazia, né, uma revolução no tratamento médico neurológico. Passador, é vocês que passam ou é a gente? Então aqui nem eu, nem o Eduardo, a gente tem nenhum conflito de interesses, a gente não tem, né, nenhum patrocínio para estar aqui hoje. Próximo, por favor. Então, se a gente começar a falar da revolução do uso medicinal da cannabis, obrigado. A primeira referência, né, e o Eduardo ele conhece, né, o Faverê, muito sobre a história do uso medicinal da cannabis. É muito comum falar, né, Eduardo, que o começo é em 2700 a.C. com Huatuo, mas não é uma verdade. Esse foi o momento que ela foi descrita, porque nessa região da Ásia Central se desenvolveu a escrita nesse período. O uso medicinal da cannabis ele é datado de mais de 12.000 anos, conforme se encontrou, né, fósseis sobre a utilização. Foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas, não estou falando nem cultivadas pela humanidade. Né, e, né, esse imperador Sheng Neng, né, ele foi ele fez um livro que demorou milênios para ser concluído. Né, ele que foi a primeira descrição que a gente tem sobre o uso medicinal da cannabis. Ele usava para dor.
né, e que hoje a gente acredita que sejam sintomas relacionados à malária. Quer completar alguma coisa, Eduardo? Não, vamos seguir. Eu já tinha exatamente o que você falou, tratamento para malária, para dor, para questões emocionais. Uma coisa legal que eu descobri é que em 2500 a.C., uma princesa siberiana chamada Princesa Ukok, também conhecida como a Princesa Tatuada, como ela ficou muito tempo congelada. Aquela foto ali é nossa, você ali, ó. Não é de 63, mas Ukok, né, ela foi enterrada, sabe-se que era uma princesa, porque ela foi enterrada com um cavalo, com a carruagem fúnebre dela, né, e pela região da Sibéria, pelo frio que existia lá, conseguiu fazer uma necrópsia, né, então ela morreu de câncer de mama, né, um câncer de mama metastático, e ela tinha, junto com ela foi enterrada com um saco com cannabis, né, onde não se sabe se ela usava cannabis para fins medicinais, como para dor, ou se era para fins religiosos, porque ela tinha além de ser uma princesa, ela estava sendo descrita como se fosse uma sacerdotisa, né, então ela foi enterrada assim com todas as honras e pompas. 1700 a.C., papiro de Herbes, um dos principais documentos médicos que nós temos acesso do Egito Antigo. Ele fala nesse papiro, você chegou a ver esse papiro ou não? Na Alemanha, esse papiro está na Alemanha. Não. Fui no Egyptian Museum, mas eu não lembro de ter visto. Então, ele está na Alemanha, e é um papiro que ele fala da utilização da cannabis na civilização do Egito Antigo, né? O Egito, ele tem assim um papel muito grande na parte do uso medicinal da cannabis. A história da cannabis difundida no mundo, ela sai ali da região da Ásia, ela passa ali pelo Egito, depois ela vai para a Índia, a gente vai ver, mas aqui no papiro de Herbes, ele fala muito sobre o uso da cannabis na saúde da mulher. Então, ele era utilizado tanto como em forma inalatória, como forma oral, inclusive até como banho de assento, né? Tratamento de patologias ou de sintomas relacionados tanto ao climatério quanto à menopausa, né? E tem também uma parte, né, que é do uso ritualístico da cannabis, que era uma deusa chamada Sechá. Por isso, de portal de notícias chamado Sechá, é por conta dessa deusa, né, que eu tive a oportunidade, umas 3 semanas atrás, de ir no Egito procurar. E encontrei lá, só não encontrei o papiro que está lá na Alemanha, mas do resto, né, tem muita coisa histórica sobre a Sechá. Deve estar lá no Egyptian Museum, né? Tem um museu egípcio lá de Berlim, né? Tem muita coisa. Você chegou a conhecer lá ou não? Eu fui no Museu Egípcio de Berlim, mas nessa época foi anterior essa história, não lembro de ter visto um papiro. Não. Que ano que você ficou na Alemanha? 96 a 99. Você já trabalhava com canabinoides medicinais nessa época ou não? Não. E lá na Alemanha não se falava nada sobre isso também? Não, como eu falei mais cedo, né, foram os jovens pacientes com epilepsia da Alemanha que me deram os primeiros artigos para eu ler naquela época. Mas não era um tema assim de tratamento discutido, né? É incrível como a gente aprende com os pacientes, né? Tem que estar muito aberto para quem me colocou aprender também, com eles. Eu não sei o Zé, foi paciente também, Zé, que te colocou na prescrição de cannabis? O meu foi paciente, né? Como assim, os pacientes eles são importantes, não é só, né, é uma via dupla de conhecimento, né? Aquele que pensa que está ensinando, às vezes é aquele que mais aprende. E aí de dar um salto de 700 anos e a gente vai para a Índia, livro sagrado, né? Atharva Veda, o livro sagrado
hindu, né? E nesse livro ele tem também duas partes, a parte ritualística e a parte medicinal. A parte ritualística, né, ele do devotos do deus Shiva. O Shiva é aquele deus azulzinho, não é? Esse é o Krishna. O Krishna. Krishna. Tá. Qual que é o deus que destrói e reconstrói o mundo? Acho que tem o Vishnu, né, que é o da destruição. Agora o Shiva realmente é o pai da medicina, né? Porque é ele que Shiva. dá para a humanidade a planta da cannabis, Sim, acho que é Shiva para que mesmo. a humanidade construa um mundo melhor. Então, dizem que até hoje, em algumas cerimônias, eles utilizam a cannabis lá, né? E na parte medicinal, ela já era utilizada também para o tratamento de dor. Ainda não se falava em doenças neurológicas como epilepsia, mas dor era o principal razão da utilização dela. Eles tinham um uso ritual, né? Também era uma das 5 plantas sagradas, né, do Atharva Veda, né? Outras 4 aí que... Aí a gente dá um outro salto, a gente vai ali para 70 depois de Cristo. O livro De Matéria Médica é um livro que foi escrito por... O nome é muito difícil, é Diógenes alguma coisa assim. Ele fez esse livro, é considerado o primeiro livro de farmacologia médica. Dioscórides, obrigado. É considerado como o primeiro livro de farmacologia médica, né? Inclusive, se a gente olhar nos principais livros de farmacologia médica da atualidade, consta um capítulo sobre canabinoides, né? E o que a gente tem, né, nesse livro de interessante? Tem mais de 1000 plantas que foram descritas ou desenhadas, né? E aí a gente pensa assim, como é que um cara, né, no ano 70 depois de Cristo, fez tudo isso? Ele era médico do Império Romano, numa época que o Império Romano estava vivendo conflitos internos. Foi na época de Nero, aquele imperador meio nervosinho, que gostava de botar fogo nas coisas, né? E ele viajou por quase todo o Império Romano, né, como médico de legião, e com isso ele teve a oportunidade de ter conhecimento de várias plantas por todo o Império, e ele desenha todas essas plantas. Nesse livro aí, existem fragmentos dele que ainda podem ser encontrados, a réplica deles para serem vendidos, né? Mas ele é considerado o primeiro livro de farmacologia médica. Tem uma parte, né, no ano 160 depois de Cristo, né, um outro médico chinês considerado o pai da cirurgia chinesa, chamado Hua Tuo. Ele foi o primeiro médico a fazer cirurgias abdominais com algum resultado. Imagina o que era abrir uma barriga no ano 160 depois de Cristo. E a anestesia que ele usava era como anestesia, né? vinho com cannabis, né? Aí, então vinho e cannabis, né? Aí fica aquela dica. Se for falar de misturar essas coisas, fumar e beber dá certo, beber e fumar dá ruim, não esqueçam disso. Mas Hua Tuo, né, ele foi um médico chinês tão importante que o imperador matou ele porque ele tinha uma influência muito grande, né, e até hoje ele é considerado como um dos grandes médicos chineses. Aí vamos para o ano 1000 depois de Cristo. Esse cara foi foda, Avicena. Né, quando a Europa vivia, né, a Era das Trevas, a obscuridade científica, Avicena, médico e filósofo, autor de mais de 60 livros, sendo 20 relacionados à medicina, e ele começa a descrever o uso medicinal, porque hoje a gente fala de cuidados paliativos, que ele foi o primeiro a falar sobre diarreia, a utilização como antiespasmódico, para dor, foi no momento onde quem quisesse estudar medicina, a gente tinha uma diferenciação, né? O barbeiro, que era o dentista, e o cirurgião era o barbeiro.
E o médico, até hoje é mais ou menos assim, né? Pelo menos eu acho que é assim que vocês olham para o cirurgião, né? Tem um livro, um filme, né, que mostra a história dele e os charlatões indo com barbeiro, fazendo cirurgia. Quando ele abre uma escola, né, uma escola importantíssima que começa a mudar a forma de atuar. Mas a gente tem aí um ponto agora, estou aqui meio que na frente, 1464, que foi a primeira utilização do uso medicinal da cannabis para epilepsia, que foi na Índia, né, o médico do califa. Você lembra dessa história, Eduardo? Que o médico do califa foi atender o filho do camareiro do califato com epilepsia. E aí a gente tem a primeira descrição do uso medicinal da cannabis para epilepsia, e também, se não me falha a memória, foi a primeira vez que foi descrito o abuso ou o desvio, né, do tratamento para uma utilização mais social. Estou tentando, Ibn al-Simbi, se eu não me engano, é o nome desse médico, que aí em 1839, o Dr. William, que eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, era um médico irlandês, ele estava na Inglaterra, né, e o exército inglês, né, era presente na Índia, e os soldados ingleses não queriam ser atendidos por médicos indianos, tinham que ser atendidos por médicos ingleses. Então tinha toda uma parte médica para atender, né, esses soldados ingleses que estavam na Índia, na época das companhias das Índias Ocidentais, e lá ele toma conhecimento do uso medicinal da cannabis para epilepsia, de artigos que começaram a ser escritos por Ibn al-Simbi em 1464. E ele leva esse conhecimento para a Inglaterra e publica no jornal de medicina, inclusive falando sobre um caso tratado na Inglaterra. 1839, essa primeira descrição e a primeira utilização, né, do uso medicinal da cannabis. Fala alguma coisa sobre isso, Eduardo? Sim, exatamente, ele começou a ver como é que eram feitas as preparações, começou a fazer experimentos em animais primeiro, né, para ver a questão de toxicidade, né, e depois começou a estudar dor também em ratos, e depois começou a estudar em humanos, para dor, para cefaleia, convulsão, raiva, né? E os espasmos, tétano, né? Também o estudo na tetania, né? E nessa mesma época, né, que a gente vai para 1844 e 49, né, a gente tem aquela rivalidade Inglaterra e França. Uma forma da França, né, interromper esse domínio que a Inglaterra tinha sobre a Índia, ela invade o Egito. E quando ela invade o Egito, Napoleão tinha levado 100 e poucos cientistas aonde fizeram toda uma expedição pelo Egito, a descoberta da Pedra Roseta, mas talvez a maior descoberta que Napoleão fez foi o haxixe. Os soldados napoleônicos começam a ter contato com o haxixe, e é onde a gente tem a primeira proibição do uso de derivados de cannabis. Né? O motivo da proibição era que os soldados franceses eles passavam a ficar indisciplinados. Né? Quando a gente pensa em disciplinado, né, que estavam fazendo algazarra, mas não, eles perderam a vontade de continuar a lutar, eles não queriam mais brigar. Né? Então, vamos lá, não, senta aí, vamos fumar para que brigar, tem coisa melhor para fazer. Então, por conta disso, o haxixe fica proibido, mas quando o exército francês retorna, né, para a França, leva esse haxixe junto, e entre 44 e 49, a gente tem um clube do haxixe,
em Paris, aonde diversos filósofos se reuniam vestidos com roupas árabes, onde eles fumavam haxixe, tomavam um líquido à base de vinho, haxixe e especiarias, e ficavam ali conversando. Desse período, e isso, quem organizava isso era um médico e um jornalista, que depois escreveram um livro de mais de 400 páginas falando da destruição, de como o haxixe era algo assim terrível para a mente humana. Quando eu fui dar uma olhada, né, em quem frequentava, né, esse clube do haxixe, dá para entender. Você imagina, pessoal com haxixe e vinho como Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, né, eram assim grandes pensadores que realmente, né, não era qualquer pessoa que conseguia acompanhar, né, esse raciocínio. Então, a gente tem essas duas entradas da cannabis na Europa. A Inglaterra pelo ponto medicinal, com o Dr. William. Você está falando do Oshognis agora ou não? Qual você está falando? O Morro, o psiquiatra, ele achou que o haxixe seria uma forma de estudar, né? Ele achou que ele podia estudar e modelar tudo através do uso que a cannabis abriria como abriu mesmo, né? Ele, de uma certa forma, foi visionário em ver que o estudo da cannabis, da ação dela e do sistema endocannabinoide que não existia na época, né? Seria um portal para se entender mesmo fenômenos da nossa psicopatologia, né? Que é aquela história, né? Tem aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não sabe que não sabe. Sistema endocannabinoide, durante muito tempo, foi aquilo que a gente não sabia que não sabia. Por ele ser lipofílico, se armazenar, foi muito difícil descobrir. Quando se descobriu, tudo fez sentido. Aqui em 1850, a gente tem a primeira conferência no mundo, o primeiro congresso sobre cannabis no mundo, foi nos Estados Unidos, né? A cannabis era utilizada, não é que ela não era proibida, não tinha nem por que ela ser permitida, é uma planta. Ninguém olhava para ela como se olha hoje, mas tinha-se um problema, a falta de padrão, né? Você tinha respostas diferentes, não se conheciam ainda os canabinoides, certos veículos de administração. Isso fez com que ela tivesse uma queda, né, na sua utilização, tanto na Europa quanto na América do Norte. E aí a gente chega na primeira grande proibição. Mas esse foi o momento em que indústrias grandes, Merck, entraram, né? Exatamente, entraram na produção. É a época que começou, que eminentes, né, o Gowers, né, neurologista eminente inglês, começou a tratar cefaleia, epilepsia, transtornos TPMs da vida. Então, essa foi uma época que a coisa estava crescendo do ponto de vista, né, científico, de utilização, mas aí, exatamente em oposição a isso, quando começa a crescer, vem o proibicionismo. Aí, né? Tem um negócio muito bacana, porque foi nesse ano que foi descrito a utilização dela para tratar o vício de opioide. Que hoje a gente fala, né, da crise dos opioides dos Estados Unidos, que a maconha é muito mais uma droga de saída do que entrada, que é onde você utiliza a cannabis, você tem menos abuso de opioides. A primeira vez que isso foi falado foi em 1850. Ela estava na farmacopeia estadunidense como uma droga de saída para vício de opioide. E aí a gente tem a grande proibição em 37, né? Que é o imposto da maconha aqui, ó. Achou? É que tá fraquinha a luzinha aqui. Você quer falar alguma coisa dessa proibição em 37? Não, acho que... Porque tinha acabado a lei seca,
Sim. Né, primeiro ano do governo Roosevelt, ele acaba com a lei seca, né, a gente tem uma utilização já desde a década de 20, o uso de cannabis nos Estados Unidos estava aumentando, né, acabou a Primeira Guerra Mundial, veio muito árabe, mexicano para os Estados Unidos, levaram a planta, ela começa a ser difundida no sul dos Estados Unidos, principalmente nos guetos de jazz, né, Louis Armstrong foi um grande... Na verdade, é uma época de uma eugenia grande também. Foi. Né? A época de ascensão do nazismo na Europa, nos Estados Unidos também tinha esse tipo de movimento, até anterior, né? No final do outro século. Então, acho que tem aí, já entra uma questão racista no proibicionismo também. E é bacana que, assim, se a gente olhar, tem uma grande cantora, Billie Holiday, né? Um dos motivos dela ter sido presa não foi só por conta de cannabis, mas cannabis era das coisas que estavam lá. Ela, no fim da vida, ela morreu algemada, né? O desenlace dela foi com algema, um negócio assim que não faria o menor sentido. Então, aí a gente tem, por gentileza, vem cá, né? Agora ofereceu, falei que sim, só um minutinho, gente. Viva! Agora as palavras ficam até mais... Cadê o pessoal da organização? Próximo ano, podia, né? Pô, é maravilhoso. Esse é um tratamento. Esse é o tratamento, tá? É isso. Pra nós aqui? Sério? Pô. Quanto tempo a gente tem pra falar? 3 horas? Que delícia, hein? Terpenada mesmo. Se buscar vou fazer mais, divulgação, daqui, tá escrito ali, ó, terps. Enquanto muito o Lauro não terpenada, tirar nós uma aqui, delícia. cadê o Lauro? Não tá por aí, tá tranquilo. Só um minuto. E aí a cannabis, por conta disso, ela cresce muito nos Estados Unidos, no sul. Então a gente tem ali 2 oligarquias fortes, né? Nós temos os produtores de tecido, né, algodão do sul, os produtores de álcool no norte, né, tudo contra a planta do mexicano ou do árabe, que vai acabar com a civilização americana, né, vai miscigenar todo mundo. Você lembra de um filme que falava que a Messenger, que era Madness, que é o primeiro filme que... Você lembra o nome dele? Que falava que quem fumava virava o capeta. Bem, vamos lá. Para fazer esse salto de 37 para 63, vou falar da Segunda Guerra Mundial, porque assim, eles proíbem aqui, em 37 ali, não pode mais. Só podia o medicinal, mas era um negócio tão leonino que não tinha como prescrever. Só que chega a Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor, os Estados Unidos toma aquele susto, vamos entrar na guerra, beleza. Paraquedas, cordas marítimas, lonas, cara, tudo isso era feito com cânhamo. Cânhamo estava na mão da China, que estava sob domínio japonês. Então, nesse momento, eles liberam a produção de cânhamo nos Estados Unidos só por conta da guerra. Foi na época que o prefeito de Nova York, ele inclusive faz um estudo sobre a cannabis, mas não adiantou de nada. Acabou a guerra, foi proibida de novo, né, virou assim, foi para o porão, até 63, professor Rafael Mechoulam. Lógico que essa foto não é de 63, mas ó, esse aqui é o Eduardo Faverê, esse de papagaio de pirata sou eu, o Lessa, que deve dar aula aqui esses dias. Que ano que foi esse que nós fomos para lá? Acho que foi 19, né? Canex? Não, 18, foi antes da pandemia. 18, né? 18. Mas 19 foi antes também, mas 18, acho que foi 18. Foi 2018. Professor Rafael Mechoulam, Universidade Hebraica de Jerusalém, começa a falar e estudar um pouco sobre o uso de canabinoides medicinais. Você quer falar um pouco desse período? Ele começa a pesquisar cannabis, ele era químico,
e ele consegue, com acordo com a polícia israelense, ele consegue pegar as cannabis apreendidas para começar a pesquisa que vai levar ao isolamento do THC, né, em 1963. Aquele é o ano que ele consegue isolar, né? E não só isolar, né, descrever toda a estrutura, na verdade, né? Os primeiros canabinoides já vêm ali em 1940, canabinol, CBD, né? E aí na década de 60 que eles começam a ser descritos em maior detalhe. Que é a historinha do bolo, né? Que ele chama... Aí eles chamam os amigos e faz para comer um space cake. Um bolo normal, vamos chamar de bolo placebo, e um boloconha, né? Com acho que era 10 miligramas de THC por pedaço, não lembro direito como ele falou aí. 5 que comeram o placebo não sentiram nada. Dos 5 que comeram o boloconha, 4 falaram que não sentiram nada, mas um não parava de comer, um não parava de rir, um deitou no sofá. Assim, mudaram um pouco o comportamento, né? Só um que teve, né, uma amiga dele, que foi até a Ayla, que teve um ataque de pânico, né? E isso assim acendeu, né, uma luzinha, né, sobre o THC ser ansiogênico, dependendo da dose, dependendo do sistema endocannabinoide. Mas foi ali que basicamente a coisa começou a tomar um formato. Mas sempre houve, né, o lado contrário, e uma coisa que até hoje persiste, foi um estudo feito na Califórnia, quando o governador era Ronald Reagan, em 1974, com os macaquinhos que queimavam neurônio. Vocês sabem de onde veio a história que maconha queima neurônio? Exatamente desse macaquinho aqui. Só que demorou décadas para a gente saber a metodologia do trabalho. Então o trabalho era pegar, acho que 5 macacos rezos, né, dava cannabis para ele de forma inalatória. Depois de um tempo fizeram uma necrópsia desses macaquinhos e eles tinham atrofia cerebral. Pronto. Cannabis queima neurônio. Depois de décadas, sabendo a metodologia, os macacos, eu não lembro, era tipo assim, 60 baseados em 5 minutos. O que deu atrofia cerebral foi hipóxia, não foi a maconha. Maconha não faz mal. Fumar faz mal. Até alecrim, se você fumar, faz mal. Não estou falando que é errado, chicoteando quem faz, não, e nem dizendo que eu sou um puritano, não. Mas o que faz mal não é a maconha, é o fumar. Então, daí que vem a história da atrofia cerebral, né, da perda de neurônio, tá? E realmente é verdade, mas por hipóxia, não por maconha. Década de 80, o início dos estudos do professor, do primeiro trabalho do mundo de epilepsia com o Carlini. Ele, o professor Sanvito e o Rafael Mechula. Perfeito. Boa, viu? Valeu. O professor Carlini, ele faz esse trabalho em colaboração com o professor Rafael Mechula, né, daí que saem vários grupos aqui do Brasil, como o grupo do Zuardi, que vai levar as pesquisas do professor Kripa, depois no futuro. Mas ele fez um trabalho pequeno, se eu não me engano, 16 pacientes. No comitê de época da época não liberou para fazer um estudo somente com canabidiol. Então, eram pacientes com epilepsias refratárias, mantiveram os tratamentos que usavam, né, metade usou de 200 a 300 miligramas de CBD dia, outra metade placebo. Naquele que usou, né, vamos considerar 8 pacientes, 4 tiveram redução superior a 75% do número de crises, 3 entre 75 e 50 e 1 não foi muito eficaz, mostrando que, como qualquer ferramenta terapêutica, a cannabis ela não funciona para tudo. Ela pode ser boa para todos, dependendo qual é a sua ideia, qual é o seu objetivo com ela. Quer falar alguma coisa desse ano, De 80? De 80.
Não, é isso. Acho que foi essa parceria, o primeiro estudo, né, controlado com placebo, mas com uma baixa casuística, né? Mas já fez o estudo de segurança também, foi um marco, né? E a questão nessa época é que foi exatamente o mesmo momento que foi lançado o ácido valproico, né? Um anticonvulsivante, que era bastante polivalente, embora bastante tóxico também, né? Ele até faz parte de modelo experimental de autismo, né? Dado para as ratas grávidas. Ele causa teratogênese, enfim, tem a hepatotoxicidade, uma série de coisas. Mas na época, né, toda medicação nova, né, chegou com aquela, né, já tinha gardenal, tinha fenitoína, tinha carbamazepina, e surge o ácido valproico como um filho mais jovem, e ele de uma certa forma ofusca, né? O mercado vem com aquela potência do mercado, enquanto que você tinha um trabalho com ainda com um N muito pouco expressivo, então não tinha ainda uma conexão com a indústria, enfim, estava muito longe ainda do canabidiol, né, entrar no mercado e competir, embora já tivesse um uso antigo na Índia, né, já existia cannabis índica utilizado, né, é uma coisa que ficou perdida mesmo no Ocidente, né. 85, 86, a gente tem os primeiros THC sintéticos nos Estados Unidos para o tratamento de náuseas do câncer. Isso. Sesamete e dronabinol. Isso. Que foi legal pelo seguinte, né, deu alguns insights, por exemplo. Ele passou a ser usado paciente com uma espécie, um efeito colateral dos primeiros antirretrovirais para HIV que provocavam uma neuropatia e que eles estavam usando o THC para estimular o apetite, e começaram a ver que essas pessoas tinham uma melhora da dor na neuropatia. Opa, será que tem alguma coisa a ver? Então, muita coisa foi utilizada dessa forma, desses insights. Você usava para uma coisa, né, via que funcionava para outra, e você abria uma outra linha de pesquisa. 88, Allen Holler, né, que ela descobre os receptores, CB1 e CB2. 92, descoberta da anandamida. Falar alguma coisa sobre isso ou não? Que eu estou deixando... Tem um enquadrado que é só seu aí, né? Tranquilo. Foi descoberta da anandamida, né, pelo Gaoni, né, e o Mechula, né, e Yunus. Foi um marco, né? Já se sabia que tinha uns receptores, pela primeira vez se descobre um ligante endógeno para esses dois receptores, né? Um agonista, anandamida, agonista de CB1 e CB2 parcial. É um grande marco na descoberta do sistema endocannabinoide, né? E eles tinham ainda aqui, não é o mais prevalente. Depois tem em 1995 o 2AG, né? O 2-araquidoneilglicerol em 95. Que o que eles lembravam era daquela experiência do bolo, na casa do professor Rafael Mechula. Que se pudesse olhar para aquele dia de alguma forma, as pessoas estavam felizes, né? Então, anandamida, ananda em sânscrito significa felicidade plena, felicidade extrema. 2014, né? Se alguém não assistiu o filme Ilegal, né, por favor assistam, né, é o filme que trata sobre essa história, né, onde a gente tem dos personagens mais importantes nesse filme, Dr. Eduardo Faverê. Ele aparece lá, inclusive, com vários depoimentos. E eu queria que você me contasse, Du, essa história aí. Então, mais anterior a isso, né, que eu mostrei na palestra mais cedo, em 2004 é publicado na Epilépsia, a revista da Liga Internacional contra a Epilepsia, é publicado o caso da menina Charlotte Feigen, né, que aí é o primeiro caso a ganhar o mundo, né, de uma criança com uma epilepsia muito grave. A criança já estava gravatária, no leito, já tinha sido desenganada pelos médicos, tendo 20 crises por dia. Ela começa a usar o canabidiol, o extrato de cannabis rico em canabidiol da Charlotte Webb, né, dos irmãos, dos Stanley Brothers, né?
eles já cultivavam uma genética que eles já tinham uma noção disso, mas foi o primeiro uso clínico. Na verdade, teve uma criança logo antes que tinha usado esse beneficiado e, a partir disso, foi usado na menina Charlotte, mas o sucesso do caso dela transformou a visão de todo mundo ali. E aí que começaram a surgir os primeiros questionários pela internet nas epilepsias graves, até que em 2013 foi quando a Margarete trouxe a seringa para o Brasil. Margarete Marcos, foi Marco que, antenado, falou, olha, eu vi isso aqui. E tentou na Sofia primeiro, né? Isso, tentou na Sofia primeiro, foi quando eu entrei na história, e depois, como ela tinha a Anne Fischer tinha a mesma síndrome da Sofia Langenbach, a Margarete cedeu a seringa para ela, e a Anne teve parou de ter crise, vários meses parou de ter crise, né? E aí foi quando o Tarso, cineasta, né? O Tarso soube dessa história. O Tarso era coeditor, né, da Super Interessante, e aí ele ficou sabendo dessa história e resolveu fazer um filme. E aí é o filme que conta um pouco esse início da dificuldade de acesso, de trazer via Anvisa, né? Então isso 2013, 2014 é a estreia do filme, e no final do ano dezembro é a primeira RDC da Anvisa, que começa a valer em 2015, né? E aí é que é uma grande revolução, porque os médicos passam a poder importar, prescrever, e o canabidiol vinha direto na casa do paciente, né? Então isso foi um grande marco mesmo. 2018, né, a gente tem o primeiro remédio à base de canabinoides medicinais a ser vendido em farmácias, que aqui no Brasil é o Mevatil, o Sativex, né, que saiu, voltou, agora voltaram de novo. E 2021, a gente tem um outro ponto importante, que foi quando o canabidiol ele sai da UADA, né? O ADA é o órgão que norteia sobre o uso de medicações para atletas. Então, nas Olimpíadas de Tóquio, né, você passa a usar canabinoides medicinais, somente o canabidiol, todo o resto não pode, de forma liberada, antes, durante ou após as provas, sem nenhum tipo de restrição. E por que isso é importante? Né? Porque isso mudou, né? A gente vê desde o primeiro quadrinho até o penúltimo, nós falamos em doença. 2021, a gente passa a falar de saúde como uma ferramenta terapêutica na manutenção da saúde e não na recuperação da mesma. Então isso foi um grande paradigma. Então aqui a gente tem alguns pontos, né? A história da cannabis é muito maior do que isso. Se for deixar aqui eu e Eduardo falando, a gente fica, ainda mais se o Zé continuar trazendo cerveja, a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Mas assim, acho que é importante que uma grande parte da revolução começa a partir de um uso mais disseminado do canabidiol, né? E o próprio THC, como eu falei também na palestra mais cedo, o canabidiol, ele equilibra alguns efeitos adversos do THC, né? Então, a prática do uso do THC se torna mais tolerada, melhor tolerada. O próprio Sativex é um exemplo disso, né? Quer dizer, é uma mistura equilibrada de CBD e THC, utilizada no tratamento da esclerose múltipla. Então, mas esse mesmo remédio aqui, em 2021, também já se mostra extremamente benéfico no tratamento do câncer cerebral, né, do glioblastoma. Em 2018, começa a publicar os primeiros artigos de Israel em relação ao autismo, mostrando uma baixa no sistema endocannabinoide, mostrando a resposta terapêutica, né? Então, uma série de
de próprio tratamento da dor, né, da enxaqueca, enfim, várias revoluções vão acontecendo aqui, os artigos de neuroproteção, né, artigos de demência, né, com Alzheimer. Então, esse é um momento que a gente está vivendo, né, muitas transformações por minuto, né, é um momento muito efervescente. Aqui a curva de pesquisa, a partir de 1999, ela se torna exponencial. A cannabis é um dos temas mais pesquisados atualmente no mundo, né? Muito mais do que outros neurotransmissores. Se você for comparar sistema endocannabinoide com dopamina, serotonina, ocitocina, o sistema endocannabinoide bateu todos eles. E mesmo assim, tem quem fale que não tem referências robustas na ciência. Você vê mais uma coisa que você queria acrescentar aqui, Du? Acho que também a questão da pandemia, né? Aqui em 2020, na pandemia, o Brasil foi campeão de ansiedade, né? Por exemplo, né? Então teve a publicação também do CRIPA no burnout dos profissionais de saúde, né? O canabidiol ajudando a mitigar esse burnout, né? Embora tenha sido canabidiol isolado, possivelmente teríamos até respostas melhores aí com extrato integral, né? Mas surgem vários trabalhos desse mesmo grupo, do ZUARD, do CRIPA, em modelos experimentais, em modelos clínicos também, né? De falar em público, por exemplo, e aí a pessoa fica ansiosa. Então é um modelo clínico de teste de ansiedade. Então nesses anos aqui são os anos que vão sendo publicados vários trabalhos em ansiedade, até que surge o trabalho aí na pandemia, né? Na pandemia também, que não se deu devida importância, mas o canabidiol também tem vários trabalhos que mostram que o canabidiol ele dificulta a entrada do vírus na célula, né? A reprodução viral, né? Ele ajuda na COVID, nas sequelas da COVID, né? Ajuda a prevenir depressão, transtorno cognitivo. Então, vários trabalhos também que surgiram na COVID, né? Ele inibindo toda aquela cascata inflamatória da COVID, né? Então, aqui também entrou muito a questão, né, da epidemia dos opioides nos Estados Unidos e o papel da cannabis e reduzindo em 35% a mortalidade dos opioides. E também começa-se, até eu me lembro de uma entrevista minha na Veja, que a repórter me perguntou, mas o senhor acha que pode substituir o Rivotril? Aí eu falei, acho que pode substituir, né? Substitui com vantagens, né, inclusive, né? Vantagem do ponto de vista atencional, de memória, vantagem em vários aspectos, neuroproteção. Aqui também entra o aspecto do canabidiol como tendo um efeito anti-adição, né? Então, o canabidiol ele diminui a ansiedade, diminui também a compulsão. Então, vários trabalhos que vieram investigando, então, canabidiol no uso do crack, canabidiol no uso da cocaína, canabidiol no uso do álcool, do tabaco. Então, assim, mostrando realmente que a cannabis é uma ferramenta muito potente, muito diversa, né, muito rica, porque temos vários canabinoides, canabidiol, THC, mas canabigerol, muito usado já, tetraidrocanabivarina, enfim, uma série de canabinoides. E aqui também entra estudos de farmacogenética, né, que começam a ser utilizados. Então, assim, é uma tendência a ter mais instrumentos terapêuticos e uma individualização dessa medicina canabinoide. Acho que é isso. Acho que se a gente puder, temos aí, vamos abrir para as perguntas, né? É um tema muito vasto. E obrigado aí pela atenção de vocês. Gente, eu vou abrir aqui para pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Vamos lá.
Boa tarde. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem alguma experiência com pacientes com Parkinson, que tem aquele dispositivo intracraniano, que o pessoal chama de marca-passo intracraniano, ou pacientes com paralisia supranuclear progressiva. Sim, né? O dispositivo tem um efeito melhor em tremor, né? Tem mais de um sítio de implantação. Assim, o grupo do Zuard, do CRIPA, também tem várias publicações do canabidiol no Parkinson, né? Então, mostrando que ele ajuda a diminuir efeitos colaterais dos agonistas dopaminérgicos, da levodopa, né? Efeitos psiquiátricos, né? Que há uma melhora no transtorno do sono REM, né? A pessoa com Parkinson começa a ter os sonos muito agitados, solta socos, chutes. Então, realmente, ele tem um bom efeito sobre esse transtorno do sono do Parkinson. Eventualmente, a gente não sabe em que dose isso acontece, né? Mas a gente almeja um efeito de neuroproteção, né? De anti-inflamatório, antioxidante, anti-citotóxico, para potencialmente diminuir, né, esse acúmulo de alfa-sinucleína aí na indução. E o THC, a gente observa melhora, mas não se conseguiu comprovar assim, um efeito estatisticamente significativo, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas pessoa idosa não tolera as doses mais altas, né? Eventualmente para um relaxamento, mas você tem paciente. O que eu vi mais resposta até com o THC foi em casos de discinesia, distonias, né? Alguns casos de rigidez, mas eu ainda acho o Parkinson uma das doenças mais desafiadoras para tratar com os canabinoides, sinceramente. Pedro, comenta. Acho que o Eduardo falou tudo, é só que dá para você usar os 3 mundos. Medicação, DBS, cannabis, sem problema nenhum. E quando você acha alguém que consiga manipular as 3 coisas, é o melhor dos mundos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seguindo a mesma linha, né, da parte neurodegenerativa, queria saber se vocês têm alguma experiência com paciente com aquela doença genética, PKAN-BIA, e se vocês tiverem, qual quimiovariante vocês acham que é melhor? 1:1 mesmo, ou rico em THC? Sendo o paciente assim, o único problema que ele tem é a parte muscular. Repete a síndrome, por favor. PKAN-BIA. Também não estou lembrado assim de cabeça dela. É uma que começa a ter depósito de ferro no sistema nervoso. É rara. Só tem 125 casos publicados. Isso aí é coisa do Faverê. Só o Faverê. Não, isso é coisa do Faverê, cara. Mas, ó, eu consigo falar assim, como neurocirurgião, a cannabis é um excelente sintomático. Independente da síndrome que você vai tratar, olha para o sintoma que você está querendo que ela atue. Se a gente está falando de espasticidade, nós vamos falar de THC. Tá? E THC, e CBD e usar. Então, assim, é igual de pirona. Né? A febre da amidalite e a febre de qualquer outra infecção é febre de pirona baixa. A espasticidade, a rigidez, o THC ele vai atuar. Né? Então, assim, às vezes, a gente conhecendo a síndrome, a gente consegue ver outros benefícios, outros ganhos com a utilização. Olhando do ponto de vista sintomático, para a rigidez, sim. Quer falar alguma coisa? Não. Tá, obrigada. De nada, espero ter ajudado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sofro de dor crônica na lombar, já há aí quase 1 ano e meio. Gostaria de saber de vocês, assim, qual vocês pensam que pode ser o melhor tratamento com a cannabis. É claro que não é só a cannabis para tratar um quadro desse, mas pensando
nessa combinação com a cannabis, o que vocês acreditam que pode ser ali a melhor proporção, né, desses princípios ativos? Tem uma médica inglesa chamada Cicely Saunders, que ela fala o seguinte: pessoas parecidas com patologias próximas, a dor é completamente diferente. A dor é uma experiência individual, única e personalizada, né? Uma mãe italiana sente uma dor na frente do filho diferente do que um velho japonês na frente do neto. Pessoas de religiões espíritas enxergam a dor como uma resiliência, um aprendizado, uma lapidação, um resgate. Pessoas de matriz mais católicas e protestantes como uma pena, né, uma maldição, algo. Então, a dor ela é muito diferente no contexto pessoal. Então, a cannabis, toda dor envolve sofrimento. E a cannabis ela faz uma dissociação de dor e sofrimento. Eu não sei o que você tem na coluna, mas pode ser que a tua dor seja obrigatória. O sofrimento é opcional. Existe um protocolo internacional, né, para tratamento da dor, feito por um consórcio de especialistas, que nosso querido Ricardo Oliveira participou, que a princípio você inicia com óleo rico em canabidiol, extrato integral, né, com um pouco de THC, também. E aí depois, se você chega a 40 miligramas e ainda não tem uma resposta, 40 miligramas de canabidiol por dia, você vai aumentando 2, 3 miligramas, né, de THC gradualmente, até você ter um óleo mais equilibrado ou até com predomínio THC. Atualmente, o CBG tem ocupado, né, um papel importante no tratamento da dor, às vezes substituindo parcialmente o THC, você não precisando, às vezes, de doses tão altas de THC, tendo o CBG, né? Então, eventualmente, uma boa combinação de CBD, CBG e THC. Agora, normalmente a gente começa com essa proteção de um óleo de CBD extrato integral, né? Então, você, de uma certa forma, fazendo uma proteção cognitiva, emocional para a elevação do THC gradual, você equilibrar ele, e aí, em algum momento, você poderá estar entrando com o CBG. O CBG não faz parte de nenhum protocolo ainda, mas já tem feito parte da prática de vários médicos, né? Ele não dá efeito psicoativo, mas também dá aumento de peso. Então, às vezes, por exemplo, você começa a usar THC e CBG, você começa a ter muito apetite e ganhar peso, isso já pode ser ruim para a sua questão lombar, né? Então, você tem que pensar numa questão associada aí também de apetite, né? Muitas vezes a gente acrescenta o óleo de copaíba, né, que é um agonista CB2, que ajuda no tratamento da dor, né? Você pode acrescentar alguns terpenos além, né, como o próprio limoneno, que ajuda a tolerar melhor o THC e também tem efeito analgésico. Então, assim, a princípio é isso, a gente começa fazendo com canabidiol para dar essa produção e vai entrando com THC e eventualmente CBG também, né? Tem até um caso que a Mariana Laíse, né, apresenta, que é exatamente um caso de uma pessoa que tem um caso de enxaqueca e vai subindo o THC, mas aí tem efeito colateral, fica bem da dor, mas fica meio chapada, não consegue ficar bem. Aí baixou-se a dose do THC, entrou com CBG e o paciente conseguiu ficar equilibrado, né? Então, essa é a estratégia que a gente costuma utilizar. Oi, eu sou a Jaqueline, eu sou farmacêutica, só que assim, eu me formei não tem muito tempo, né? E eu gosto de aprender sobre muitas coisas e sobre o canabidiol, eu vejo muita gente comprando na farmácia. Claro que ele é bem caro, né? Então vem a receituária, a pessoa compra lá o extrato de canabidiol e tem uns que tem um valor mais alto, outro tem um valor menor, só que assim, vou ser super sincera, eu não entendo muito sobre isso.
E eu queria também fazer um tratamento de ansiedade, porque eu tenho um pouquinho de reações assim, a medicamentos, né, de ansiedade. Eu sempre tenho um piririzinho, então eu falo, não, vamos tentar uma coisa mais natural. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o tratamento para ansiedade e qual seria um medicamento assim interessante que vocês acham que é mais legal para essa área, sabe? Obrigada. Então, o canabidiol, como eu tinha mencionado, ele tem um efeito ansiolítico. Ele isoladamente tem efeito ansiolítico. Se ele colocado no extrato integral da planta, esse efeito ele é bastante potencializado. Você tem várias substâncias ansiolíticas no extrato, né? Você tem o linalol, que é um terpeno presente na lavanda, né? O limoneno, né? O mirceno, o humuleno. Então você tem várias substâncias ali que são parentes dos canabinoides, né? E que têm efeito ansiolítico. Além disso, o canabicromeno, o canabigerol, enfim, tem outros canabinoides também com efeito ansiolítico. As formas ácidas dos canabinoides também, né? O CBDA tem uma afinidade pelo receptor 5-HT1A muito grande. Então, então tem aí todo um vasto arsenal que pode ser explorado. Fora isso, tem a questão do THC, em algumas pessoas, e dependendo da dosagem, tem um potencial ansiogênico. Aí você tem que ver se a ansiedade da pessoa também está ligada à depressão, por exemplo. É só ansiedade ou depressão? Tem insônia? Tem que ver outras questões, né? Para, eventualmente, se a pessoa não tem uma depressão nem nada, eu posso começar com um broad spectrum, ou seja, tem tudo menos o THC. E aí depois, se for necessário, a gente acrescenta alguma coisa, por exemplo, né? Mas se, por exemplo, a pessoa tem uma história um pouco desanimada, alguma dificuldade para dormir, ou está ansiosa e está magra, né? Está muito magra, não está comendo, e aí você vai dar o canabidiol, pode reduzir o apetite dela. Ela já teve uma experiência com THC, não teve, né? Você tem que perguntar para a pessoa, você já usou maconha alguma vez? Aí você usou, não teve nenhum problema? Então, beleza, não tem nenhum problema, vamos fazer o extrato integral para você, entendeu? Então, tem que analisar essas coisas assim. Pessoal, eu sei que o papo está maravilhoso, mas pelo tempo eu vou ter que abrir para uma última pergunta. Quem é que estava na frente? Olá, boa noite. A minha questão é sobre paciente com Alzheimer, com diagnóstico recente, né, sintomas recentes, então diagnóstico recente. Qual seria a real efetividade do óleo de cannabis na questão de dirimir os sintomas e, eventualmente, se é o caso, evitar a progressão do quadro, por gentileza? Obrigada. Pergunta difícil, porque assim, do que a gente está falando de sintoma, né? Então, se eu quero tratar, por exemplo, síndrome do pôr do sol, eu vou pensar em CBD. Se eu for pensar em desatenção ou pensar numa certa letargia, eu posso pensar em THC, né? De progressão da doença, os canabinoides, né, eles diminuem a expressão de glutamato, da inflamação cerebral. Só que não depende só dos canabinoides. Se você não tiver uma boa dieta, não tiver uma prática de exercícios físicos, que nem sempre é possível nessa idade, mas tudo isso acaba contribuindo para que você diminua um pouco a progressão da doença, né? Aí depende também, por exemplo, se é um Alzheimer precoce ou um Alzheimer tardio, se ele tem uma fonte genética, aqueles Alzheimer que acontecem entre 40 e 50 anos, ou se a gente está falando de uma pessoa de 70, 80 anos, né, que é Alzheimer, todo mundo vai ter. Uns vão ter com 70, outros com 80, outros com 130. Como a gente não chega até 130, é aqueles que morrem sem ter. Mas pertence ao envelhecimento, faz parte, né? Basta viver bastante para ter, e a opção é muito pior, que é morrer jovem. Né? Então, a gente controlando os sintomas,
é o melhor caminho, qualidade de vida. Né? Faz parte. Então, eu acho super indicado. Uso nos meus pacientes, não abro mão da alopatia convencional, acho que a gente pode usar o melhor dos dois mundos. Né? Dá para você utilizar tudo isso. Os dois universos têm suas limitações e trabalhando em conjunto eles funcionam muito melhor. Eu acho assim, quanto antes você começa, melhor, né? Se você pegar uma pessoa já com Alzheimer muito avançado, aí eu acho que você só vai poder tratar sintoma, né? Se você pegar na fase precoce, aí normalmente o quê? Você tem uma neuroinflamação no Alzheimer, né? Crônica, de baixa intensidade. Quando o cérebro está inflamado, aumenta a expressão de receptor CB2. Então, quem é que atua nesse receptor CB2? O THC, o CBG, né? O beta-cariofileno. Então agora, o idoso vai tolerar o THC até um certo ponto. Pode ter vertigem, pode ter, né? Então, a princípio, eu às vezes faço uma terapia com 2 óleos. Um com THC, que eu mantenho num nível baixo, pode ser um CBD full, né? E um outro sem THC, em que eu posso subir livremente, sem problemas, sem tanto problema de tolerabilidade. CBD também pode dar sono, pode dar uma diarreia, né? Ou uma redução no apetite, mas você tendo ali um com e um sem, você consegue mais ou menos equilibrar esses aspectos. O THC, ele ajuda no humor, né? Na apatia, né? No Alzheimer, a pessoa vai ficando assim um pouco mais, vai se retirando um pouco, vai ficando menos expressiva, participando menos da conversa. Então, às vezes vai, não vou mais sair de casa, não vou mais para a hidroginástica. Então, assim, e tem o trabalho, né, lá de Munique, né, do André Zimmer, né, em ratos, que mostra que nos ratos idosos, o THC melhora a performance de memória espacial nos labirintos, né, enquanto que nos ratos jovens ele piora, né. Então, a princípio, a gente tem alguma evidência experimental para o uso, para essa melhora. A gente tem casos clínicos, né, de pessoas que tiveram melhoras, sobretudo quando o início é precoce, melhoras às vezes expressivas, né? E a questão do efeito de neuroproteção, a gente não sabe qual é a dosagem. Mas agora a gente já tem, por exemplo, já tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu não sei outras cidades, mas já tem disponível o PET de beta-amiloide, já tem, você pode fazer um líquor também para ver a relação de tau e beta-amiloide. Então, assim, já teria alguns parâmetros para você individualmente tratar aquela, né, fazer um exame, só que custa R$7.000 o exame de PET, né? E minimamente tem alguma irradiação, você ficar fazendo várias vezes. Não é uma coisa ainda, não é uma coisa que a gente está usando na prática clínica ainda, mas a gente sente que em breve a gente vai ter mais dosar enolase cerebral, né? Tem até algum parâmetro que permita dosar um fator de necrose tumoral alfa no sangue, né? Que é um indicador que frequentemente está aumentado. Então, se você consegue ali ter algum parâmetro para te nortear a sua terapia mais profilática, né, no sentido do que mostram os trabalhos experimentais, que ele consegue evitar a formação da placa e até desfazer a formação da placa. Então, é por aí, né, você tentar, só que a gente ainda navega um pouco às cegas muitas vezes. Então, você vai se guiando pela clínica, pela tolerabilidade do paciente e, eventualmente, um teste de farmacogenética que classifica lá o paciente se ele é um metabolizador lento, ultralento, intermediário, rápido ou ultra rápido de CBD e de THC, isso já vai te dar algum... Se você sabe que ele processa muito rápido o CBD, você fala, pô, não adianta eu dar uma dose média, porque isso aqui vai estar com níveis lá baixinho, né? Então, eventualmente, você vai falar, vamos ver até onde ele tolera bem. Essa que seria a verdade, né? Tá? Gente, que fenomenal. Estou falando para o Piero aqui que foi a sala que mobilizou maior pergunta, maior
maior público da Expo Cannabis, e a gente sabe por quê, né? Diante de duas potências dessa da neurologia, a gente só tem a agradecer mesmo, Pierro, gratidão mesmo pela sua disponibilidade, pela sua fala, pelo seu compartilhar, que foi maravilhoso, né? Duduquinha Faverê para os íntimos, Eduardo Faverê, muito obrigada por tudo. Gente, o Eduardo e eu somos parceiros, né? Nós temos uma clínica juntos e o nosso telefone de contato é muito difícil, né, Edu? Olha, quem quiser se consultar com o Faverê, telefone dele, 999-420-420. Então, DDD 21 999 420 420, você fala com o Faverê e, enfim, estaremos muito dispostos clinicamente para atender cada um de vocês. Muito obrigada, Faverê, muito obrigada por tudo. Desde a primeira prescrição até a onda que nos trouxe até aqui, né? Isso saiu das suas mãos e eu honrosamente disse, quando eu te conheci, eu olhei para suas mãos e falei, caramba, essa caneta mudou a minha vida lá em Anápolis, no interior de Goiás. Eu não tinha nem ideia do que eu ia ver. E muito obrigada pela coragem, pela primogenitura mesmo. Realmente tinha que vir de alguém como você.